Muito alto astral por aqui, nos dias que nós paramos, nos dedicamos para bater um grande papo, para produzirmos os conteúdos do Por Trás da TI. Um programa que visa documentar histórias de grandes líderes da tecnologia brasileira e, nesse capítulo, falando com os feras de cybersecurity, histórias incríveis. E o meu convidado de hoje, sim, é um desses, Daniel Rodrigues. Daniel, prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, é uma honra enorme sentar numa cadeira que é tão pesada, de tanta gente tão boa, trabalhando numa área tão nobre quanto a nossa. Poxa, Daniel, obrigado. Você sabe que é uma longa jornada, uma jornada de 4 anos, né? São mais de 350 conversas, como essa que nós vamos bater aqui, mas posso confessar a você, cada uma é exclusiva, cada uma tem uma preciosidade, porque é a história da pessoa, a história de uma grande jornada. E eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando isso, um pouquinho da sua história, lembranças de infância, onde você nasceu, o que vem à mente, Daniel? Primeiro eu sou paulistano da Gema, literalmente. Nasci próximo do Parque de Ibirapuera, numa maternidade, fruto de um pai e uma mãe extremamente obstinados, um pai espanhol, de uma família fugida da ditadura espanhola, e de uma mãe baiana que foi dada, dentro de 9 irmãos, foi dada para uma tia-avó minha, para vir para São Paulo também. Na verdade, para vir para Santos. Meus pais se conheceram em Santos, e eles conseguiram muito crescer na vida. Foi muito trabalho duro deles para a gente chegar num cenário e continuar trabalhando muito forte, né? Então, o trabalho duro vem de dentro de casa mesmo, sempre fez parte do nosso dia a dia. Como exemplo, né, Daniel? Você teve exemplo dentro de casa. Tive. E você sabe que Santos tem, obviamente, né, uma presença muito forte na história da imigração, né, de todos os países da Europa, em geral, mas Santos foram momentos de encontros, né, como aconteceu com os seus pais. Muito legal. Lembranças de infância, né? Você era aquele garoto que brincava na rua, ali onde você morava ainda dava para ter um pouco daquela liberdade de São Paulo dos anos 80, não? Sim. Meus pais mudaram para o Butantã quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tenho um irmão mais novo, 4 anos, ou seja, ele já nasceu quando a gente morava no Butantã. Hoje o Israel é desenvolvedor lá no Canadá. E foi muita brincadeira de rua, eu e meu irmão. Na época era quase que uma avenida, mas tinha os telhados de amianto na frente das garagens. Então a gente soltava pipa em cima dessas garagens e ficava um correndo em cima da garagem dos vizinhos dos outros. Era uma loucura. Aquelas coisas de filme, né? Filme, total. A gente jogou muita bola, eu joguei muita bola na rua com a molecada, soltei muita pipa, muito dedão de pé aberto, né? Afinal de contas, criança de rua era assim. Muita bolinha de gude. Muitos finais de semana a gente ia... Meu pai tinha um sítio, meus pais compraram um sítio também. Então a gente teve muito contato com a natureza. Poxa, que bacana. A gente em São Roque, meus pais hoje moram no interior, mas o grande lance foi que a gente teve muito contato com a natureza, a gente teve muita... Meus pais sempre deram pra gente muita opção de conhecimento, tanto conhecimento educacional, quanto conhecimento por si só, o autodidata. Eu diria que muito do que eu aprendi, não só na carreira, mas na vida em si, foi muito autodidata, Renato. E o engraçado é que, por exemplo, meus pais davam as Barças pra gente ler. Olha, a época das Barças. Então a gente pesquisava muita coisa que a gente não conhecia lá. Né? E dessa época foi muito bacana conhecer o mundo fora do nosso mundinho. E eu acho que isso é muito importante, porque você descobre que o mundo é muito grande, muito vasto e tem muita coisa para explorar. E eu acho isso muito válido, muito necessário, na verdade. É verdade. Acho que na infância, assim, o que mais que eu posso destacar é que da infância eu carrego ainda algumas paixões, né? Então, automobilismo é uma paixão que eu tenho desde a infância, eu já acompanho N categorias. Quando eu posso, até passeio, vou fazer um track day, alguma coisa. Mas eu tive um contato muito especial com Ayrton Senna. Eu estudei no colégio da USP. Olha que bacana. E na
não, na terceira série, em 1993, o CPUSP, que era do lado do colégio, ele fornecia a estrutura olímpica para o Senna treinar. E eu conheci o Senna lá. Olha que legal. Eu tenho um autógrafo do Senna. Olha que legal, né? Ou seja, um orgulho nacional, né? Um cara que a gente acordava cedo de manhã já com o coração verde e amarelo para ver o Senna correr, né, cara? Era sensacional. Era sensacional. E assim, então, desde manhã, também sempre acompanhando esporte. Chegava à noite, a gente no sítio tinha que correr, arrumar antena para assistir uma luta do Tyson, do Holyfield. Então, muita coisa que eu tive na infância, justamente por indicação dos meus pais, né, do modelo de mundo deles, seguiu, né? E acho isso muito, muito importante. A minha infância foi muito rica, não tem como negar que foi muito rica. A gente foi muito privilegiado pela liberdade que a gente teve, pela capacidade que meus pais criaram de ter um sítio, pelo prazer de poder viver. Então, assim, legal. Fruto de muito trabalho duro deles, certeza, mas assim, uma recompensa não só para eles, mas para eu e para o Israel, meu irmão, assim, muito grande. Sensacional. E aqui fica, né, Daniel, registrado esse carinho e essa gratidão que você está colocando pelos seus pais, né, por tudo que eles trouxeram, né, na vida, que foi o quê? Experiências, diálogo, ensinamentos, valores, e é isso que a gente está, né, começando a nossa conversa aqui falando, né, dessa grande herança que os nossos pais deixam. Não é dinheiro, Sim. Não é bens, Não. São esses ensinamentos. São os ensinamentos, são os valores. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar muito. A gente sempre teve uma educação nada conservadora. Meu pai sempre incentivou a gente a formar as nossas opiniões, não a seguir opiniões alheias. Isso faz com que a gente raciocine e tenha um pensamento analítico mais profundo. Isso é uma coisa que eu acho que é super necessário. Não apenas copiar uma informação, mas formar uma opinião. Isso, para mim, é de suma importância. Daniel, em lares como o seu, sempre tem os estímulos também, quando a gente vai crescendo, de começar a pensar no que vai fazer na vida. Sim. Né? E quando criança, a gente tem a liberdade de pensar um monte de coisa. Né? Fala um pouco dessa época de começar, o que você vai ser quando crescer, algumas histórias por aí. Eu tive duas grandes histórias, eu posso dizer. Quando eu cheguei na quinta para a sexta série, começaram as aulas de história, né? E eu ficava maravilhado com pessoas, com os videocassetes de pessoas, as fitas cassetes, as gravações das pessoas desenterrando osso de dinossauro, entrando nas tumbas, desenterrando os sarcófagos e as coisas assim. Eu queria ser arqueólogo, paleontólogo, alguma coisa nessa área. Lá na quinta, sexta série eu pensava nisso. Passou um tempo, percebi assim que era muito fora do cenário onde eu estava. E a gente sempre teve cães em casa, principalmente raças alemãs. Desde os 2 anos de idade, meu pai sempre gostou muito de pastores, a minha avó também gostava muito de pastores, então veio a calhar termos os cães, né? E eu pensei em ser veterinário também. Então, tudo super indicado para onde eu cheguei, como a gente pode ver, né? Histórias e histórias e histórias, né? Sim. Daniel, e quando foi aquele momento, né, que você tem ali dentro de casa um estímulo forte para dizer assim, garoto, vai, cara, dá seu próximo passo, vamos lá, dá seus pulos, né? O meu pai, ele já trabalhava com COBOL, com SIX, DB2. Meu pai chegou até uma empresa do meio para o final da década de 80. Desde pequeno, desde os 9 anos de idade, mais ou menos, tem um computador em casa, que foi um XT8086. Tá. E uma RIMA XT180, então... Relíquias hoje em dia, né? Hoje em dia são relíquias, né? São relíquias. Se eu não me engano, a RIMA ainda deve estar por lá, provavelmente. Mas eu dormi muitas noites com o som da matricial correndo pela casa, né? Assim, barulho louco durante a noite. Mas o start mesmo foi que, como meu pai trabalhava muitas vezes até muito tarde, eu não sabia se era isso que eu queria fazer da minha vida. Parecia uma profissão muito custosa, né? De muito esforço, fora de horários, né? Sim, e eu pensava justamente, poxa, não sei se eu quero
no meu futuro ficar tanto tempo fora, né, da minha família. E eu acabei, e meu pai acabou tendo que me dar um empurrãozinho, vamos dizer assim, e eu tinha que arrumar alguma coisa para ajudar a pagar as contas em casa. Não porque precisasse, mas era por uma questão de criar responsabilidade. E isso foi para mim muito, muito importante. Isso na minha carreira foi muito, muito importante. Porque eu percebi que eu não queria fazer o que eu comecei fazendo, que era entregar marmita. Eu entregava marmita na Avenida Paulista para um restaurante, botava uma mochilinha nas costas e andava. Se tivesse calor, se estivesse chovendo, não importa, tinha que entregar a marmita. A partir daí, eu fiquei mais ou menos 8 meses, foi muito pouco tempo. E o meu segundo grau foi também um empurrãozinho do meu pai, que foi para processamento de dados. Eu aprendi a codar com 11 anos e não gostava. Olha só. Mesmo assim, por falta de desenvolvimento próprio, vamos colocar assim, eu acabei indo para processamento de dados. E nesse colégio Módulo Paulista, na Lapa, eu comecei a ser monitor de laboratório de informática. A partir dali, começou. A partir dali... O bichinho picou ali. Picou. Ali você vê, opa, calma aí, o negócio é diferente do que eu aprendi em casa lá vendo meu pai. Exato. Tem um mundo maior aqui, né? Tem um mundo um pouquinho maior, não era só Bacana. A tela preta. Essa primeira parte me fez não só passar muito mais tempo com o computador e aprendendo novas tecnologias, que nessa época do meu segundo grau, veio o Dreamweaver, o Flash, então o pessoal queria fazer as bolinhas ficarem pingando, uma movimentação, algumas coisas assim. Então não era mais a tela preta, já era uma coisa mais elaborada. A partir dali, o negócio desandou para esse lado de TI. Que bacana. Dentro disso, eu comecei a procurar emprego fora do colégio, né? E passei para a área de suporte. Isso 90... Isso entre 99 e 2000. Tá, então virada do milênio, início das redes, né? Ou seja, os microcomputadores ficando mais acessíveis, Exato. Internet chegando, né? Internet chegando, os computadores ficando mais acessíveis e assim, muito probleminha que era deu tilt. Era o que a gente mais ouvia. É verdade, né? Era uma expressão utilizada, deu tilt. Deu tilt. E o meu pai do lado dele trabalhando no bug do milênio, né? Programador, analista de sistemas, tinha que correr para resolver os dois, o grande problema do bug do milênio. A partir dali, eu comecei a trabalhar em algumas empresinhas pequenas fazendo o suporte técnico, até entrar terceirizado na Americanas.com. Tá. Que aí eu passei muito mais para uma parte de consertar os desktops da operação, mas também de começar a entender, dentro de uma empresa grande, o que acontecia, qual é o tamanho da operação, qual era por que aquela máquina não podia parar, qual era a criticidade, né? E como fazia para dentro de um CD, um lado conversar com o outro, ou como as antenas viam o leitor de código de barras e essas coisas, e esse lance do leitor conectando nas antenas, informando para um sistema central, que eu só entendia pelo lado da programação no passado, acabou virando a parte de infraestrutura da minha vida. Entendi. Então, a partir desse momento, eu fui para a infraestrutura. Eu não tinha nem começado a faculdade, eu não tinha nem pensado na faculdade ainda, porque eu sentia que ainda não era alguma coisa de suporte que eu ia fazer. E neste momento foi quando eu pensei, olha, redes é legal, eu preciso entender isso. Então, a partir dali, quando eu saí da Americanas e fui trabalhar numa embolsadora, foi quando eu me aprofundei de verdade em redes de computadores. E aí foi, eu diria que o segundo grande marco da minha carreira. Porque foi onde eu percebi que eu podia me reinventar, de verdade. Ô Daniel, você está trazendo um destaque para um momento super importante, né? Então, tentando trazer para as pessoas que vão assistir esse conteúdo, não necessariamente agora, no ano de 2024, mas assistir esse conteúdo, né, lá na frente,
que o início dos anos 2000, comparando com o que nós estamos vivendo hoje, redes, era algo muito parecido com o que a gente vive de dados hoje. Ou, vou até me arriscar, o que é IA hoje. Por quê? Porque sem rede você não acessava a internet. Você tinha um computador para quê? Para programar standalone ou jogar isso dentro de um mundo de mainframe? Não, a gente queria liberdade da internet. Então, aprender redes, o início do TCP/IP, né, o início dos roteamentos, camada óssea, aquela coisa, era um negócio assim, cara, isso é novo, né? Isso daqui ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Você tem esse sentimento, Daniel? Eu tenho exatamente esse sentimento. Eu lembro hoje o nome é muito popularizado, dois nomes são muito popularizados, um em redes e um em cibersegurança. Mas eu lembro quando todo mundo falava, você vai fazer faculdade de redes? Você sabia que você tem que estudar Tannenbaum? Tannenbaum. Quem é o Tannenbaum? E aí eu fui entender quando eu peguei aquela Bíblia. Eu tenho uma dessa em casa até hoje. Quando necessário, de vez em quando, você dá uma vai lá, né? Deixa eu refundamentar umas coisas aqui. E antes mesmo de começar a faculdade, eu já estava devorando aquele livro. Porque a gente sempre foi muito levado a ser autodidata. Inclusive, eu conto. Né? Hoje eu falo com outros países e eu nunca fiz aula de inglês fora da escola. E como é que eu aprendi o inglês? Foi sentado no computador, querendo jogar no XT8086, no DX4, no 486 DX400, que meu pai teve depois. E eu queria jogar RPG, gostava daquele mundo de fantasia e tal, mas tinham as conversas. Não tinha jogo em português como tem hoje. Então eu jogava com o dicionário do lado, inglês-português. Então ia lá, não entendia essa palavra, pesquisava. Não entendia essa palavra, pesquisava. Então, ser autodidata, para mim, é mega importante. Isso me levou a conseguir, dentro de companhias como essa embolsadora onde eu trabalhei, a fazer contato fora, a trazer informação que ninguém tinha, né? Eu comecei a conversar com os engenheiros lá fora para saber como que fazia para informação que está guardada num banco de dados, como que ela era gravada dentro do chip do cartão de crédito, o cartão telefônico. Bacana. Né? Daniel, só trazendo um ponto que eu queria reforçar aqui a importância. A nossa geração, nós não tivemos o inglês como algo quase que nativo na nossa criação, né? O inglês foi uma coisa sempre muito forçado na grande maioria das famílias, né? Mas você está trazendo aqui a importância da gente, dentro dessa jornada, saber que essa jornada ela pode chegar muito mais longe ou em lugares que você nem imagina, abrindo portas pela capacidade das línguas. E não só o inglês, né? A gente não está falando só do inglês. Quanto mais o seu sonho for longo, né? O mandarim, poxa, o espanhol, que, né, no seu caso é super importante por causa da região. Então, línguas eu acho que é um ponto que a gente deixa aqui como importância de uma jornada profissional de sucesso, né, Daniel? Eu entendo que não entra só como uma obrigatoriedade, porque o mundo é mais globalizado e acho que hoje todo mundo sente isso, mas muita coisa vai chegar antes em outras línguas, antes de chegar para o português. Se você se adiantar, se a pessoa se adianta e tem o inglês e busca a informação direto na fonte, ela tem a resposta antes. Isso ajuda muito. Daniel, então, já trabalhando, né, ou seja, já conseguindo ganhar seu dinheiro, uma carreira em desenvolvimento, e aí qual é aquele momento que você fala assim, poxa, cara, agora eu estou totalmente integrado, né, e eu tenho boas oportunidades de crescimento. Quando você falou assim, poxa, agora não tenho mais dúvidas e quero acelerar a minha carreira, e como foi? Foi quando eu fui trabalhar em uma instituição financeira, se eu não me engano foi 2008, 2009. Essa instituição financeira, ela acho que ela não existe mais hoje, mas foi quando eu entrei de cabeça, não só no estudo, mas também na infraestrutura da instituição financeira. Foi aonde eu comecei a conhecer o data center, estar dentro de data center, que não era da própria empresa. Então, tinha que ir lá, pedir chave, entrar, acessar o cage e tudo mais. E ali, quando eu comecei a ver um ambiente com Linux, Windows, várias versões de Linux, iptables. Para mim, o iptables era maluco. E aí, voltando lá atrás, né? Eu não quero programar.
Tá ali o IP Tables. É. Eu precisava aprender aquilo. Eu queria acelerar naquilo. Porque, para mim, a importância do negócio estava em protegê-lo. Para as pessoas terem o seu dinheiro guardado e seguro, eu entendia que tinha que protegê-lo. E, no meu modelo de mundo, o firewall era esse guardião, era esse bastião. Foi ali que eu me interessei muito por segurança. Muito por segurança. E a partir dali foi de novo onde eu comecei a mudar para um foco em cybersecurity. Que bacana. Daniel, quem acompanha a sua carreira sabe que hoje, né, você tem uma história muito bonita, mais do que isso, um reconhecimento no mercado, né, um trabalho nobre com pessoas, né, fazendo cyber para pessoas, para negócios, né, para que os negócios possam ser trabalhados de uma forma mais segura. Quando foi aquele momento que, dentro de cyber, né, com aquela paixão que cyber nos traz, você começa também a entender que você precisava de conhecer pessoas, de liderar, de motivar, seja pares, sejam pessoas do time. Quando esse lado do líder começa a falar mais alto na sua carreira? Quando a gente tem pessoas em diversas áreas esperando respostas que não são técnicas, depois de 15 anos com código, com desenvolvimento, com infra, com a cara no firewall, você percebe que ali é uma parte do negócio. E o negócio não é o firewall, são as pessoas. Ali mudou a minha cabeça. Eu nesse momento, que para mim isso foi muito difícil na minha carreira, eu tive que procurar um curso para poder entender de liderança. E eu fui fazer um curso de liderança. Fui fazer depois curso de PNL, eu fiz alguns cursos de liderança de PNL para poder entender como que eu deveria abordar uma pessoa, como que eu conseguiria engajar uma pessoa, como que eu faço essa pessoa entender o propósito. Porque uma pessoa sem propósito, ela não vai remar para o mesmo lado que você. Para mim, foi muito difícil no início engajar pessoas até fazer esse curso. Eu não entendia isso. Quando eu passei a entender uma melhor maneira, uma maneira mais humana de fazer isso, quando eu deixei um pouco técnico do lado, foi onde a minha carreira realmente disparou. Aí disparou. Porque você percebe que quando você engaja as pessoas com as palavras certas, com o propósito certo, as pessoas elas vão comprar a sua briga, se for o caso. É verdade. Bem colocado, ou seja, você tirou uma bela fotografia do que é ser líder, os desafios, né? E a montanha-russa, né? Que sempre é. Não é todo dia que a gente está preparado ou está ali acertando tudo, e não é esse o ponto. E falando um pouco de acerto, um pouco de erros, né? Momentos desafiadores na nossa carreira, vem à mente, Daniel, aqueles momentos que são divisores de água, né? Que hoje você tem a consciência disso, mas vivendo aquilo, você assim, poxa, eu tomei uma decisão que me levou até aqui, foi uma boa decisão. Se eu tomasse uma decisão para a esquerda, teria me levado para um lugar, né? Momentos de decisão na carreira. Vem na sua cabeça que deu certo, que deu errado? Aqui a gente está... Eu diria que o primeiro momento de decisão na minha carreira que me levou para o lado certo foi o meu pai ter me dado a responsabilidade de procurar um emprego. Bacana. Porque até ali eu não tinha essa visão. Eu acho que muito disruptivo para poder seguir em frente foi poder ter passado como suporte técnico, entender desde a parte, né, de desmontar o computador e trocar uma peça que hoje praticamente não se faz. Eu diria que ir para a infra, depois de muito tempo de suporte, né? E a gente via muita gente parada no mesmo cargo. Né? Ir para a infra, fazer a migração diária e depois para a segurança também, mas eu acho que para mim o que mais marcou foi... acho que o que mais marca é quando você toma uma decisão, quando você está num cargo gerencial e você sente que ainda não está bom. Eu estive dentro do data center, eu fui promovido a uma área de service delivery
E dentro dessa área, eu achei que não estava performando, não engajava as pessoas corretamente, né? E os projetos não saíam. Então, o que na época foi pressão virou aprendizado. O que virou aprendizado se tornou benéfico depois. É verdade. Então, nesse momento em que eu abri mão daquela carreira de Service Delivery, e eu parei e falei, não é isso que eu quero. Eu quero seguir pelo caminho de cibersegurança, fora da área de projetos, para mim isso foi importantíssimo. Sensacional. Daniel, vamos falar um pouco então desse maravilhoso mundo de cyber que nós estamos vivendo, né? A gente sabe que o mundo de cyber, ele, sim, teve grandes bases com as pessoas e a infraestrutura, né? Ou seja, tem-se a necessidade de ter um olhar cuidadoso para os assuntos de SI, né? De cybersecurity e tudo mais. Qual o momento que você vê do profissional de cibersegurança, a responsabilidade, né? Essa importância do cara de cyber olhar negócio, olhar com risco, continuidade? Queria bater um papo nesse mundo. Ok. Eu entendo que hoje a pessoa de cyber, ela tem que estar muito próxima do negócio. Ela tem que ter a empatia voltada para o negócio. Se ela não entende o negócio, ela talvez não entenda onde estão as prioridades, né? Então, entender o negócio é super importante. Se eu tenho que ir a um dos países que eu cuido aqui para entender alguma coisa, eu vou lá. Eu vou pedir budget para ir lá. Eu vou querer entender o negócio para saber o porquê que aquilo tem que ser protegido ou o tamanho da prioridade que aquilo tem que ter. Eu entendo que hoje todo mundo que está em cyber precisa ter essa visão, não só de pessoas, mas se não olhar para dentro do negócio, se não entender o que o board precisa, se não entender para onde caminha a empresa, se não tiver propósito de cibersegurança junto da empresa, é só uma área que está lá, que talvez até seja maléfica. Por quê? Se você só barra as coisas, se você é o policial ruim, não vai dar certo. Vai ser difícil você conseguir colocar cibersegurança no mesmo lugar, sendo agregador de negócio. Porque é custoso. Cibersegurança é custoso. Gastar dinheiro à toa, nenhuma empresa quer. Você está trazendo um ponto legal, Daniel. Você sabe que eu sou muito questionado por alguns conselheiros de empresas, né, membros de board, né, de comitês executivos, né, e fala assim, pô, vocês de TI, vocês são muito legais, puta que legal, que momento, né, de transformação digital. Pô, mas vocês não conseguem conversar bem com a gente, né? Muito termo técnico, muita coisa assim difícil de compreender. Então a gente tem sido, né, nós de TI, de cyber, cobrados para que a gente possa traduzir cyber, né, numa linguagem, né, muito mais voltado para risco, para continuidade, né, disponibilidade, reputação de marca, né, e obviamente potencializando o negócio. Então acho que essa nossa conversa aqui abre, né, avenidas para a gente ficar atento quanto a isso, pô. É muito caro você ter tudo de cyber feito, ou uma maturidade de cibersegurança alta, né? Apoiado, não sei, no NIST, numa ISO 27000, mas é muito mais caro você sofrer um ataque e ficar parado meses. Você sofrer um ataque e perder dados, perder a reputação. Isso é muito ruim. Isso destrói um negócio, destrói possivelmente até, né, uma carreira super bonita, dependendo da magnitude. Daniel, estamos falando nesse momento aqui, né, que cyber é uma carreira super legal, você é um exemplo disso, né? Muitos exemplos sendo dados, né? E a gente tem uma carência muito grande de mão de obra qualificada, né? E de mão de obra sendo formada em vários segmentos de tecnologia, mas em especial de cyber também. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os jovens, ou aquele que está desacreditado numa carreira, né? E às vezes olha para a cibersegurança e fala assim, poxa, que legal, quanta coisa bacana. Mas será que é uma carreira do futuro? E aí eu te faço a pergunta. É uma carreira do futuro? Você recomendaria um jovem seguir uma carreira como a sua? Sabe, Renato, às vezes eu penso que é como na infância que a gente brincava de polícia e ladrão. Ser polícia, muitas vezes, era desafiador. Mas era
muito recompensador quando você atingir os objetivos. Então, cibersegurança é muito isso, né? A pessoa hoje está em dúvida se deve vir para a cyber ou não, venha para a cyber. É uma coisa que, assim, é muito satisfatório trabalhar com cyber. Exige estudo, atualização constante, exige, às vezes, coisas que até são de fora. Então, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que ela é global, né? Então, a empresa tem escritórios que estão na Rússia e que estão na Ucrânia. Eu sei que existe uma guerra acontecendo. E eu sei que de um lado existe um grupo hacker atacando o outro. Eu não sei se vai sobrar para o meu ambiente, mas eu preciso estar pronto. Então, geopolítica é importante para cyber? Finanças é importante para cyber? Muito. Medicina, o cara que cuida de um hospital, de um plano de saúde? Então, assim, cibersegurança é extremamente abrangente, não só em termos de conhecimento, mas em termos de alcance. Como esse alcance é muito grande e vai continuar crescendo, cyber é a profissão do futuro? Com certeza. E o legal, Daniel, é que você está trazendo essa materialização do que é uma carreira em cyber e a gente reforçar também o quanto que o setor é unido, né? Então, assim, nós todos estamos na mesma disposição, né, de problemas de segurança. Então, há uma união muito forte do time, né? Ninguém quer falar, eu tenho um segredo de Estado aqui que eu não vou... Não, quero ajudar, quero ajudar a proteger um colega ali que ninguém quer passar por aquilo, né? Todo mundo se ajuda e isso é impressionante. Eu encontro muitos colegas de trabalho quando a gente viaja a convenções. Você teve na RSA agora faz pouco tempo. No Mindersec eu encontrei pessoas com quem eu trabalhei há mais de 10 anos atrás. E todo mundo se ajuda. Então, assim, a pessoa que antes trabalhava com você dentro do data center hoje está num super fabricante, te trazendo super opções. E isso é muito importante. Então, se ajudar também é muito necessário. É verdade. Daniel, sabemos que para criar uma carreira como a sua, eu imagino o quanto foi importante ter pessoas nessa jornada. Pessoas que te ensinaram o que fazer e possivelmente o que não fazer também, né? Lembrança de pessoas. É um capítulo aqui da nossa entrevista que a gente fecha os olhos muitas vezes e diz assim, uau, falar um pouco de pessoas. Seja os nossos queridos familiares, sejam amigos, sejam pessoas de trabalho. Deixar aqui um capítulo da sua história agradecendo pessoas. Quem são essas pessoas que você agradeceria? Eu não consigo começar a mensurar, a agradecer as pessoas, se eu não começar pelo exemplo que veio de casa. O que meus pais fizeram foi muito grande. O esforço que eles tiveram foi muito grande. Mesmo antes de começar a carreira, eu aprendi muito dentro de casa, mas eu acho que um dos maiores ensinamentos que eu tive foi ser grato pelos professores. Eu tive professores no colegial técnico, que eu lembro até hoje, Luiz de Paolo, o Ivan Sanches, o Nelson Hipólito, o Enilton Nakano, várias pessoas com quem eu cheguei a trabalhar depois, quando eu fui monitor, professores da faculdade, como o Francisco, o Mauro. Hoje ele ficou um tempão na NEC também. Assim, são pessoas com quem eu tive um grande prazer de aprender. Perfeito. Alguns amigos da faculdade, principalmente, o Renato Koisev hoje está na Nova Zelândia, o Daniel Steffen está na Irlanda, o Gentil Honda, o nome do cara já diz tudo, o cara é extremamente gentil. Assim, são pessoas que, o Cláudio Queiroz, que assim, a gente passou muito tempo junto, fizemos TCC junto. Que legal. Eu preciso agradecer pessoas como a turma com quem eu trabalhei na Americanas.com, onde por um acaso eu também trabalhei com o Renato Koisev, foi fazer faculdade comigo depois. Que bacana. O Fábio Catuta foi quem me levou para Americanas e depois quando ele foi para uma embolsadora, a gente trabalhou junto também. Thiago Vecconi, Thiago Morrici, posso passar horas falando. Que turma boa, que legal. Muito boa. Eu preciso agradecer de coração a turma da Activity, com quem eu trabalhei também, a turma da CBRE, com quem eu trabalhei, Vitor Coelho,
Patrick, Hernanes, muita gente. Eu posso ficar o dia inteiro falando assim sobre as pessoas com quem eu sou Daniel, grato. e um ponto importante, né? Eu acho que adicionando aqui, a gente sabe que uma carreira como a nossa, ela exigiu muito da família, né? E a gente sempre traz aqui um pouco esse lado de agradecimento, né? Pro esposa, poxa, filhos, um pouco disso também. Acho que é um ponto importante para a gente trazer na conversa, né? Sim, a minha esposa, ela é peça fundamental na minha carreira, porque ela me colocou, vou dizer que ela me colocou no rumo. Ela foi a pessoa que também transformou a minha carreira, porque ela, da onde eu venho, ela foi a primeira pessoa que fez a parte de liderança. Ela foi a primeira pessoa que foi atrás de PNL, foi atrás de conhecimentos fora da área técnica. E então, assim, como que eu não posso, né, falar que a minha esposa é super importante? Poxa, ela acelerou horrores a minha carreira, isso é fato. Que belo reconhecimento, que bonito, Daniel. A gente decidiu não ter filhos, nós temos cães, mas assim, sem os cães eu também... Os cães me ensinam muita disciplina, rotina. Eu aprendo a olhar nos olhos e entender o que eles estão dizendo, então tudo isso conta muito. Eu sou grato por tanta gente, por tantos acontecimentos, por tantos convites. Eu sou grato pelos nãos que eu recebi na carreira. Eu também. Eu sou grato demais por eles, porque sem eles talvez eu não estivesse aqui. Então, assim, a gratidão, ela vem de todos os lados, tanto do positivo quanto do negativo. Bela visão. Concordo contigo. Muito legal. Obrigado. Daniel, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Final de semana, um hobby, esporte? Poxa, o que te conecta com o seu eu? Eu sou fanático por automobilismo, então eu acompanho Fórmula 1, eu acompanho provas de endurance. Eu gosto muito de passear com os meus cães, eu passo bastante tempo com os meus cães. Eu e a minha esposa, a gente gosta muito de viajar, e aí a gente tem várias traquitanas, então a gente já escalou vulcão, a gente já passou perrengue em outros países. Legal, bacana. Assim, viajar é parte essencial nossa. A gente gosta de se enfiar num off-road de vez em quando também, pegar um pouco de lama para dar uma melhorada no rosto. Mas é isso, assim, muita aventura, bastante tempo junto com a família e bastante... e viver bastante. Eu acho que a gente tem que ser muito multicultural. Isso cria muita empatia. Você entende outras culturas, você faz outras coisas, você vivencia outras coisas, você traz isso para você e aplica no seu dia a dia. Para mim isso é fundamental. Tá aí. Daniel Rodrigues, que bate-papo legal. Eu ficaria também aqui mais umas 2 horas, né? Ou seja, fazendo perguntas nessa linda história que você acabou de colocar, que ela está sendo escrita ainda, né, Daniel? Nada chegou ao fim, né? Está sendo escrita e a gente tem aqui a grande oportunidade de registrar essa bonita história. Obrigado por você estar conosco nesse projeto. Parabéns pela sua jornada profissional e de vida. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço e fico muito honrado de não só estar nessa cadeira, mas de conhecer uma iniciativa tão nobre e que serve sim para, como a gente disse, juntar a nossa comunidade e fortalecer a todos nós. Parabéns. Obrigado. Tá aí, Daniel Rodrigues. Obrigado. Valeu. Obrigado você. Uau! Que isso! Mandou bem demais.